Começa agora Pessoas de Valor, a gente está aqui na de casa. Olha, é inacreditável os ambientes que tem aqui na de casa. Ela está totalmente reformulada, 2023, está uma loja lindíssima e você vai perceber nas gravações dos programas, porque claro, cada semana a gente grava num cenário novo e isso é muito legal. E eu vou falar uma coisa para vocês, nós estamos aqui no final de semana, que no final de semana que vem é feriado dia 26 em janeiro, mas dia 27 à noite, 28 e 29, a gente vai estar lá na Casa Bacarirá realizando o treinamento Marca Pessoal Sentidos. Então, se por acaso você estiver agora no final de semana e falar, meu Deus, já vai acabar janeiro, mas está começando o ano, aproveita para fazer essa imersão com a gente lá, que a gente vai falar muito sobre desenvolvimento humano, atenção plena, mindfulness, yoga, numa alimentação super regrada no meio da Mata Atlântica, porque fica a Casa Bacarirá lá no sertãozinho de Camburi e é um lugar incrível. Estou colocando imagens aí para você ver, realmente é muito legal. Então, se por acaso você me conhece e a gente de repente tiver a oportunidade de se conhecer pessoalmente no meio de uma imersão, fica aí a dica, fica o convite. A nossa equipe, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, e aí a nossa equipe vai fazer de tudo para você poder participar lá com a gente. Vale muito a pena, porque a marca pessoal é uma experiência de antes e depois que você participa. E hoje a gente vai falar sobre neurociência, claro, e esse assunto eu sou completamente apaixonado, e para isso eu tenho um amigo que, além de amigo, é professor universitário, ele dá aula de neurociência, é um neurocientista, professor de neurociência, mas também é um parceiraço, porque a gente já virou parceiro lá do Livrocast do Wendel Carvalho, a gente já gravou vários, né? Porque o Wendel Carvalho está com o Livrocast, que as pessoas assinam lá para assistir, né? A gente comenta sobre livros, né? Então eu e você, a gente já fez uma dupla tal, falando sobre vários assuntos, mas deixa eu te apresentar, né? Seja bem-vindo, Elton de Freitas, ao Pessoas de Valor. Eu fico muito feliz com a tua presença aqui, porque, olha, o programa vai fazer 5 anos agora em março e não faltou convite para você participar. A gente se encontra às vezes na sala dos professores ou mesmo lá nas gravações dos podcasts e finalmente você conseguiu vir, né? Te peguei meio no susto, assim. Que isso, parabéns aí por esse sucesso aí do teu programa, da tua empreitada. Quem te conhece sabe aí que você é um cara de valor e para mim é uma honra estar aqui com você participando e falando desse assunto maravilhoso que a gente é apaixonado, que é a neurociência, e cada vez mais a gente fala de neurociência e ela contribui de uma maneira espetacular aí para... Eu queria começar, inclusive, falando sobre neurociência, porque quando está o Flávio Maneira, que é outro neurocientista também, especialista tal da área de saúde, a gente sempre está entrevistando alguém, a gente veio aí uma sequência em janeiro, teve vários programas com o Flávio, que a gente subiu a serra e gravou, entrevistou várias personalidades, mas quando a gente entrevista e o Flávio está junto na entrevista, a gente acaba não falando muito sobre neurociência, porque eu e ele, a gente acaba entrevistando outras pessoas e falar mais de comportamento. No teu caso, eu queria aproveitar a tua vinda aqui, até porque você é professor de neurociência aí. Não, porque uma coisa é você conversar com uma pessoa que entende ou aplica a neurociência, outra coisa é um pesquisador, ele dá aula lá, medicina, psicologia, em vários cursos e aplicando essa questão, e também neuroanatomia, neurofisiologia, tal, que é uma coisa bem bacana. E aí eu queria começar contigo falando justamente sobre isso, assim, a neurociência se desenvolveu bastante, tem muito conteúdo, então se você pegar lá Robert Lente, que tem lá praticamente uma enciclopédia sobre esse assunto, mas depois surgiram vários outros livros. Todo dia aparece uma atualização, talvez é uma das áreas da saúde que mais se atualiza, porque todo dia tem pesquisa saindo, todo dia tem alguém entregando uma tese de doutorado, um artigo científico. A neurociência dá para se aplicar em quase tudo. Mas eu queria começar contigo falando de educação, afinal nós dois somos educadores também. Perfeito. O que a gente pode dizer que a neurociência revolucionou ou transformou os processos de educação ou processos de aprendizagem? Bom, o primeiro aspecto fundamental, eu diria que foi a descoberta da porta de entrada da memória, que é a atenção. Então, quando nós falamos da aprendizagem, ela nunca vai acontecer se o aluno não estiver focado, não estiver prestando atenção naquilo que de fato é o importante. Então, eu acho que o grande dilema de todos os processos de aprendizagem que nós temos nos dias de hoje, quando nós falamos de metodologias ativas, tecnologias, mídias, vídeos, áudios, as mais variadas formas, é justamente o que? É captar a atenção desse aluno, porque é a partir da atenção que a
gente vai conseguir formar os primeiros arquivos mais importantes da memória. E, obviamente, depois a gente vai ter as outras etapas que a gente vai estar comentando aqui, né? Sim, sim. Inclusive, um dos podcasts que a gente fez lá, o Livrocast, a gente falou um pouco sobre memória. E, assim, eu conheço pessoas que falam, como que é teu nome mesmo? Então, não lembro de tal coisa. E a gente sempre diz, né, que às vezes o problema não é a memória da pessoa, mas o problema é a atenção. Você não presta atenção na hora que você está absorvendo a informação, aí você não tem como trabalhar essa informação porque ela efetivamente não foi retida no cérebro. E aí então vem essa coisa do mindfulness, atenção plena. Realmente a atenção é um dos principais ingredientes para a gente aprender alguma coisa? Isso é o concurso, assim? Sim, com certeza. Só que aí a pergunta que a gente tem que ir, quais são os fatores que podem interferir na atenção? E aí a gente pode citar os principais. Nível de consciência, que é você dormir bem, para quando você acordar e for realizar suas tarefas, você conseguir ter atenção plena. Então a gente vai olhar para os jovens hoje em dia, ficam até tarde acordados em mídia, celular, acordam, vão estudar, estão sonolentos, nível de consciência reduzido, que não quer dizer que ele está dormindo, mas ele está sonolento, logo ele não consegue ter atenção. Então ele pode estar uma aula inteira, não, eu estou prestando atenção, mas ele não está conseguindo formar memória. Então depois ele tem a sensação de que aprendeu, mas quando ele vai de fato estudar, ele percebe que ele não consegue lembrar das coisas. Outro fator que a gente pode falar que é fundamental é estado de ânimo. Então veja, como é fácil a gente aprender quando a gente está feliz ali. Poxa, a gente já teve lá no Livrocast batendo papo e a gente que vai falar de assuntos que a gente gosta, a gente tem aquela sensação, cara, hoje foi muito legal. Motivação. E a gente exatamente. Então, quando a gente fala estado de ânimo, estados de humor, motivação, nível de atenção que tem a ver com essa nível de consciência, são fatores fundamentais para a gente conseguir fazer com que o cara tenha um engajamento e consiga, obviamente, ter uma memória. Aí eu vou conversar um pouco tecnicamente contigo e eu peço desculpas aos telespectadores, mas eu acredito que muitos vão conseguir entender o raciocínio. Quando a gente fala de atenção, a gente fala muito de adrenalina. Então, por exemplo, eu estou com adrenalina aqui porque, de repente, eu estou em perigo, então o organismo vai produzir, o teu cérebro vai produzir adrenalina para te colocar no estado de atenção. Mas quando você fala, por exemplo, que eu tenho prazer em estar estudando, eu logo me remete para essa questão da dopamina, né? Do sistema dopaminérgico, tal, sistema de recompensa do cérebro, tal. Então, assim, quando você faz alguma coisa que tem prazer, também é fundamental. Como que é essa equação, do ponto de vista da fisiologia mesmo, da questão da adrenalina com a dopamina? Porque muitas vezes as pessoas acham que a adrenalina, por exemplo, é praticar esportes radicais, é quando você está em perigo e tal, mas na verdade também ela ajuda na atenção. Sim, vamos falar um pouquinho aqui, nosso cérebro, nós temos o lobo frontal aqui. Dentro desse lobo frontal, a gente tem uma área chamada córtex pré-frontal. Quando a gente entra em contato com situações novas, como por exemplo um tema que te interessa, o teu cérebro detectando que isso pode ser algo interessante, automaticamente ativa uma área lá no tronco encefálico, chamado núcleo accumbente, que por sua vez vai emitir raminhos nervosos que vão até a área tegmentar ventral, que vai emitir raminhos até o núcleo accumbente e despejar dopamina lá. E o que é essa dopamina? É como se fosse aquele combustível que entra em combustão e te dá a energia, a motivação para você agir, o fazer. Cara, isso pode ser muito legal. E é por isso que quando a gente fala assim, olha, a gente tem um nível de expectativa para as coisas, a gente libera essa dopamina. Caramba, eu estava extremamente empolgado para chegar o quanto antes aqui. Pô, lógico, vou falar de neurociências. Com o Ari, no programa aqui de casa, que está de aniversário, sobre um assunto que a gente é apaixonado, não tem como não ter dopamina e adrenalina, né? Agora, uma outra coisa que se soma a isso que você falou, a gente precisa aprender a atribuir valores. Por exemplo, o que é mais legal, Ari? Vamos para a praia ou vamos estudar? Mas claro que se eu estiver indo para o litoral, para Casa Bacarirá, por exemplo, eu prefiro ir para Casa Bacarirá do que estudar, né? E aí o que acontece? A gente fala para o nosso cérebro, caramba, estudar, puxa, ir para a praia é muito legal. E aí você começa a falar para o seu cérebro que estudar é ruim. E aí ele não ativa o sistema de recompensa. Mas quando você faz a atribuição de valores, que é você falar assim, não, cara, eu vou estudar hoje, X horas. Ou você pode até falar assim, não, eu vou para a praia, vou curtir um pouco, porque aí eu vou chegar em casa feliz porque eu fui para a praia, tomo um banho, vou tacar energia para eu estudar.
E se eu estudar, puxa, eu vou estudar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, quando eu chegar na avaliação, eu vou estar bem preparado e eu vou fazer uma excelente avaliação. Então, essa atribuição de valores ajuda a ativar o sistema de recompensa. Por isso que quando você pensa no jovem, se você não ensinar ele a ter essa perspectiva de atribuição de valores, fica muito difícil você competir com o cinema, com o namorado, com a namorada, com a praia, com o shopping, enfim, com a balada, né, como eles chamam, né? Se a gente não tiver essa atribuição de valores. Isso não vale só para ele, vale para nós também. Então, às vezes a procrastinação, né, que é uma das palavras do momento, né? Falta essa perspectiva da gente atribuir o valor para conseguir fazer a ativação desse sistema de recompensa, ou seja, dopamina. É porque eu também tenho que colocar um significado naquilo, né? Quer dizer, é prioridade, é importante. Por exemplo, por que eu vou fazer academia? Por que eu vou realizar atividade física? Aí, de repente, para você é algo secundário, porque você tem várias outras coisas que acabam colocando de prioridade e aquilo realmente você procrastina. Na hora que você fala assim, não, isso aqui agora é importante porque eu tô doente, aí você vai praticar porque aí você coloca lá aquela coisa, né? Coloca a pessoa na zona de desconforto, aí ela vai correr atrás. Mas aí também me vem uma questão, que aí como você também da neurociência em psicologia, que é essa coisa do TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, porque para mim, eu falo muito isso também, né, nos treinamentos e converso com psicólogos, com pessoas que trabalham nessa linha nos consultórios, a cognitivo-comportamental, que também tem esse vínculo de que todo pensamento traz uma reação emocional, né, traz vínculos, quer dizer, liga com o sistema límbico e tal, e que também gera um comportamento. Quer dizer, muitas vezes o comportamento da pessoa está diretamente ligado ao significado que ela dá para as coisas dela. Exato. Por exemplo, eu me comparo com você, eu acho que você é muito melhor do que eu e de repente eu fico inferiorizado, meu comportamento de inferioridade. Por quê? Porque de repente na minha percepção eu sou pior do que o outro. Aí começa a autoestima. Começa a ter uma autoestima comprometida, tal, justamente por causa disso. E se a minha autoestima está comprometida, aí eu vou começar a ter um comportamento de inferioridade, aí vou começar a querer ser arrogante, ser agressivo com os outros, tal, para tentar ocupar espaço. Olha, eu diria que dentro dessa questão da autoestima, eu acho que quando a gente pensa no sentido colaborativo e não competitivo, isso, em vez de afastar e criar esse ambiente, como eu posso dizer, negativo, a gente criaria o inverso, que é um ambiente positivo. Por exemplo, eu olho para você, cara, teu trabalho é espetacular, é sensacional, ele é motivador. Então, quando eu olho, eu penso assim, eu fico analisando, isso me lembra dos neurônios espelho, que a gente fala em várias vezes, e eu penso assim, opa, deixa eu observar tudo que ele faz, que é interessante, que é bom, e vou seguir por esse caminho. Eu acho que esse é o lado bom de quem gosta de trabalhar em equipe. Por quê? Porque aí você tem uma troca, é aquela simbiose de conhecimento que a gente gostaria que acontece. E não a limitação do conhecimento. Pois estamos aqui, não, mas eu não quero compartilhar o meu conhecimento com ele. Por quê? Porque eu tenho medo. Mas eu tenho medo porque, na realidade, você percebe que, eventualmente, existe uma diferença de nível, de qualidade. E eu acho que a gente tem que pensar em construção, em colaboração. E eu acho que hoje as pessoas estão vivendo uma época muito competitiva, né? É aquela coisa de estar com a adrenalina o tempo inteiro, achando que vai ser atacado o tempo inteiro, né? Uma coisa de tensionar o tempo inteiro, né? Você falou de neurônio espelho, aí me lembrou um amigo, né? Que é o Lucas Simões, tal, que sempre assiste o programa também, um grande amigo. Eu orientei o trabalho de conclusão dele, o artigo final, na pós-graduação em neurociência lá na Unifesp. E ele falou sobre neurônios espelhos relacionado à dança, né? O quanto você consegue aprender vendo o outro, tal, ou seja, você reproduzindo o que você está acompanhando o outro. Você tem uma questão de neurônios espelho quando a gente fala de processo de aprendizagem, mas também tem outros aspectos comportamentais também, essa questão dos neurônios espelho. Sim, de a gente reproduzir, por exemplo, quem está perto. Então, veja, a gente às vezes está próximo de pessoas, e eu diria que nós aqui, eu da minha parte posso falar plenamente, a gente está ativando alguns neurônios espelhos que estão localizados numa área do cérebro chamado ínsula e parte do lobo temporal, que se refere ao que? À empatia. E a empatia é muito engraçado, que a empatia nos remete a vários aspectos, né? Às vezes a gente pensa em empatia apenas em afinidade, mas não é essa a questão da empatia. A empatia, na realidade, eu diria que é a representação que o nosso cérebro procura criar do possível estado em que você se encontra. Tá. Então, a partir do momento que o meu cérebro cria uma hipótese de como você está nesse momento, Ari, ele faz com que eu tenha essa sensação de como você possivelmente está se sentindo para me guiar
em qual é a melhor forma de agir com você. Então, eu acho que isso é o que faz com que a gente tenha tato. Gera essa coisa da empatia de se colocar no lugar do próximo também, porque é realmente se conectar com o próximo. Isso, é por isso que quando você olha para o outro e às vezes você fala assim, eu fiquei comovido. Sentiu a dor do outro. É porque na realidade o teu cérebro identificou e criou uma hipótese de como o outro está se sentindo e ele fez você sentir isso. Aí você sente aquilo. E aí você, entre aspas, sente aquela dor, você sente aquela pesar, você sente aquele sofrimento. E aí é onde você... Ou seja, não é uma simulação. Na verdade, vem pro sentimento, porque fisiologicamente os neurônios vão espelhar aquele sentimento que o outro está sentindo. E aí, olha só que coisa legal. Se eu consigo ter, mesmo que parcialmente, uma ideia de como o outro está se sentindo, eu devo prestar atenção a isso. Por quê? Porque aí isso me ajuda a definir qual é a melhor forma de eu me comportar em relação àquela outra pessoa. Claro. E se a gente for pensar em... Inclusive de se comunicar com essa outra pessoa, melhora absurdamente a tua comunicação se você conseguir sentir o que o outro está sentindo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de aprendizagem, a gente está falando num grupo de pessoas que está dentro de um ambiente. Essa aprendizagem não é só dentro de uma instituição de ensino. Quando a gente está dentro de uma empresa, quando a gente está no nosso campo de trabalho, a gente o tempo todo está vivendo isso. Agora a questão é, a gente presta atenção nisso? Então tem algumas pessoas que são mais empáticas. Às vezes a definição não é ela ser mais empática, é porque talvez ela presta mais atenção. De novo entra no conceito de mindfulness, né? Não tem jeito. Olha só, a gente falando de neurociência aqui não tem jeito, tem que ser um programa de 5 horas, um especial de 5 horas, mas como não tem esse tempo aqui na Santa Cília TV, eu vou chamar um intervalo muito rápido e a gente volta já aqui com o professor Elton de Freitas falando sobre a minha paixão, que é neurociência. Até já. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo e nós apoiamos para que você chegue lá. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. No bloco 2, eu estou aqui com o professor Elton de Freitas e não tem como a gente não falar sobre essa questão que a gente já puxou o gancho no finalzinho, que é o mindfulness, atenção plena, e também entra um pouquinho a questão do sono. A gente teve um livrocast que a gente fez lá do Wendel Carvalho, que a gente falou um pouquinho sobre essa questão do sono, tal, das coisas relacionadas à insônia. E assim, para mim, e lógico, a gente traz no livrocast vários autores, né? A gente já leu o livro pra cacete para poder estar discutindo isso aqui agora, né? Mas
A questão do sono envolve muito também como você tem o teu dia a dia, porque às vezes as pessoas falam assim, a gente tem lá uma produção de um hormônio, de um neurotransmissor que ajuda você, que é o que te dá o horário biológico, tem o outro não sei o que e tal, mas a verdade é assim, que se você tiver um dia a dia, no teu dia a dia super estressado, super acelerado, vai chegar na hora de você dormir, você vai estar super acelerado e até desacelerar é super difícil. Ou eu vou dormir, ligo a televisão vendo filme de ação, filme de tiro e tal, e aí depois eu quero dormir na sequência. É mais complicado. E isso tem a ver com a questão de atenção. Quando eu vejo a prática do Mindfulness, as pessoas muitas vezes ligam, eu já ouvi até o Tadashi, que já participou também aqui do programa, o Tadashi falando assim, né? A gente quando está meditando também tem que pensar em relaxamento. Não é só a atenção, mas também é a atenção. E aí é um bom exercício para isso. Você acredita que essa conexão de atenção plena, uma pessoa que vive mais na atenção no dia a dia, por exemplo, de um dia super estressante, super estafante, mas que ela está em mindfulness, ela tem mais facilidade, por exemplo, na hora que ela vai relaxar, de dormir? Tem essa conexão? Com certeza. Eu acredito que quando a gente consegue se manter focado, mesmo dentro do ambiente agitado do dia a dia do trabalho, a gente consegue, dentro desse foco, conseguir ter uma realização mais efetiva de todas as nossas atividades, todos os nossos projetos. A gente também tem a sensação da realização, do estar bem feito. Por isso que essa questão de você estar focado, centrado, faz com que eventualmente você tenha esse equilíbrio, essa sensação de bem-estar e cansaço. Eu gosto daquela expressão lá da psicologia positiva que eu já falei algumas vezes, do flow, né? Quando você está em flow, você está realizado, você está super bem, aí assim, você pode ter um dia super difícil, mas você fica assim, nossa, eu matei os leões que eu precisava matar hoje. E aí eu posso descansar em paz. É uma sensação de paz quando você está com a atenção plena. E você ainda não só tem essa sensação, como eu posso dizer, de cansaço, que vai permitir que você descanse em paz, como você ainda percebe que mesmo estando cansado, você vai perceber que ainda existe motivação para fazer um pouco mais. Lógico, não que você precise gastar todo o teu combustível, sim, né? Mas é diferente daquela pessoa que tem um ambiente de trabalho, que ela está com o nível de estresse lá em cima. Quanto maior o nível de estresse, mais difícil ela manter a atenção. Ela consequentemente vai gastar muito mais tempo para realizar as atividades dela, o que vai onerar ela em tempo, em energia, desgaste físico, mental, e aí realmente ela chega no final do dia não só cansada, mas estressada porque muitas vezes não conseguiu realizar esse processo plenamente. E aí é onde a gente linka com o sono. Você vai conseguir dormir bem, puxa, caraca, eu não consegui realizar todas as etapas necessárias que estavam programadas para hoje. Aí vem a preocupação. E aí você dorme, você tenta dormir com a cabeça naquele fervilhão, já preocupado com o dia seguinte. Sim. Né? Então o pessoal fala, por exemplo, vamos linkar com uma outra coisa aqui, o exercício. Né? Então olha, o exercício contribui para a melhora do sono. Ótimo. Mas se você faz um exercício, dependendo do horário, qual é o tipo de exercício que você faz, você tem efeitos diferentes. Sim. Então você tem uma descarga de adrenalina. Ele vai te ativar. Que vai te ativar, e essa ativação aí vai fazer com que você fique mais pelo menos umas 2 horas, mais ou menos, dependendo de cada um, até que você abaixe ela, você vai dormir. Sim. Agora, a gente falou até no livro que é sobre essa questão do sono, a gente fala sobre adenosina, sobre melatonina, tal. Então, assim, as pessoas gostam, e é engraçado quando a gente fala essas coisas até em palestra, às vezes as pessoas se interessam, mesmo não sabendo os nomes, porque parece aula de biologia, né? Mas assim, existe o lado biológico da temperatura ou da luminosidade, que aí tem a ver com adenosina e tal. Assim, a pessoa ficar com uma tela de 44, de 65 ligada, com o smartphone ali na tela tal, e não consegue dormir. É muito difícil de entender que fica difícil para o cérebro produzir adenosina, produzir o que precisa fazer para a pessoa dormir. Difícil, né? Explicar isso para as pessoas. Como que o neurocientista explicaria para as pessoas não fiquem com a TV ligada até altas horas, principalmente telas muito grandes, ou com o smartphone o tempo inteiro e depois reclama de insônia? Então, vou falar cientificamente, tentando ser o mais simples possível. Tem uma estrutura do nosso cérebro chamada formação reticular. São fibras nervosas que se estendem na parte superior da medula espinhal até o nosso córtex. Eles têm 3 estímulos que ativam com muita eficiência essa formação reticular. Ruído, e aí você pensa, bom, quando a gente quer dormir, o que a gente deve fazer com o ruído? Diminuir, né? O toque, né, o tato, é por isso que a gente acorda muitas vezes a pessoa tocando, porque o tato, estímulos táteis, estimula a formação reticular, que estimula o córtex e a pessoa desperta.
E o terceiro, a luminosidade. Então, quando a gente está lá sentado na cama, com o celular, aquela luminosidade vai estar o quê? Estimulando a formação reticular, que estimula o teu córtex cerebral, aumenta o nível de atividade elétrica e o cara fica mais desperto. Então, seja a televisão, seja o tablet, seja o celular, não, você chegou na hora de dormir, existe uma preparação para isso. E aí o que é mais interessante? Quantas vezes, isso já aconteceu comigo, com você e com todos os telespectadores que estão vendo agora a gente aqui, com certeza já aconteceu isso. Você estava lá em casa, estava sonolento, mas estava passando um filme que você queria ver, e aí você ficou lutando contra o sono e de repente uma hora o sono foi embora. E aí terminou o filme, agora eu vou dormir. Não, mas agora o sono foi embora, meu amigo. Então é como, existe uma janela ali. Você tem uma descarga de hormônios que vai fazer com que você... Então até esse hormônio cair, essa adrenalina cair novamente... Já era. Aí você vai dormir 2, 3 horas. E aí, fazer a relação para a gente finalizar o programa, porque tem tanto assunto para falar contigo, a gente pode... Imagina, a gente já gravou tantos livrocasts juntos, né? Assim, e aí, imagina, a gente poderia fazer pessoas de valor toda semana, eu e você aqui, para discutir um monte de coisas. Mas entra a questão da ansiedade. Porque aí, quando você fala assim, passou esse relógio, não sei o que e tal, descansar e tal, a ansiedade tem muito a ver com isso, né? Eu diria que envolve a gente ter a consciência de que precisamos nos organizar. Né? Então essa organização envolve você criar um bom senso de que, opa, eu preciso me alimentar mais ou menos... O cérebro precisa de rotina. Precisa. Lógico. A rotina é uma coisa muito interessante quando a gente fala para o cérebro, porque uma das coisas que o cérebro adora é novidade. Né? Então algumas coisas pro bem-estar precisam ser rotinas, outras não, mas consequentemente um horário adequado para você fazer sua leitura, para você ver um filme, para você jantar, o tipo de alimento, tudo isso vai interferir na sua qualidade de sono. Então essa rotina é fundamental. Então quando a gente fala lá desde a criança, vale para nós também. Olha, diminui a luminosidade do ambiente, diminui o nível de ruído, né? Pega ela e já cria a rotina dela tomar o banho num determinado horário. Por quê? Porque ela tomando banho naquele determinado horário, ela já tem uma noção de que depois de um X tempo já está na hora dela dormir. Por que vale para a criança e não vale para nós ali? Exato. E no final a gente acaba sendo muito criança em muitas coisas, nessa a gente acaba evitando, a gente vira adolescente mesmo, né? Gente, muito obrigado pela tua presença aqui, um programa incrível, né? Nem precisa falar, né? Porque a gente aqui poderia, como eu falei, falar horas sobre neurociência incrível. De novo, deixo aqui o convite para você participar do Pessoas de Valor no www.pessoasdevalor.com.br, assistir todos os programas, lá tem não só essa entrevista desde o início, mas vários outros novos. A gente começou lá fazendo o programa, veio o Tadashi, veio o Sullivan França, tanta gente boa que tem, Fernando Freitas, Roberto Dessa, né? Todas essas pessoas que estão ali, o Pessoas de Valor é quase que uma enciclopédia, então aí fica o convite para você também ir lá no site, assistir, acompanhar pelas redes sociais também a gente, e claro, fica o convite para, se você quiser no final de semana que vem estar comigo fazendo Marca Pessoal Sentidos, dia 27, 28 e 29, deixar aqui o convite, fazer esse merchandising, né? A gente não faz merchandising no programa, mas nesse caso é em causa própria, então fica o convite para você participar lá com a imersão, que a gente vai trabalhar justamente essa questão da atenção plena, meditação e principalmente muita natureza, muito banho de natureza, tá bom? Fica com a programação da Santa Cecília TV. Se você estiver nos assistindo domingo à noite, já sabe, Ricardo Martins entra aí na sequência arrasando com o Domingo Esportivo, tá bom? Até a semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência.